Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Roça, eu sou analista CNPIT, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action. E você está no Bit Recap, o seu vídeo semanal do resumo do que aconteceu aí no BIT, o contrato futuro de Bitcoin, que é negociado aqui na nossa bolsa, na B3. Beleza? O que a gente teve de interessante nessa semana no BIT, né? Eu acho que a coisa mais interessante que a gente teve nessa semana, que foi uma semana bem parada em termos de movimento de preço, a gente já vai falar um pouquinho dela, na verdade, o número de negócios que a gente teve, né? Quando a gente olha para o número de negócios dessa semana, a gente passa de 100 mil contratos negociados, 101,02 nesse momento, contratos, né? 101,02 mil contratos negociados no BIT nessa semana, né? Semana passada, a gente teve já um volume mais interessante, 52,72 mil contratos negociados, que já foi um volume maior do que a semana retrasada, né, onde a gente teve aí 43,98 mil contratos negociados. Então a gente vê uma evolução gradual, constante, né, do número de negócios, do número de contratos negociados do BIT. Semana passada foi uma semana mais curta, a gente teve um feriado no meio da semana, ainda assim foi uma semana que superou o número de contratos negociados da semana retrasada, e essa semana, confesso, me surpreendeu esse salto para mais de 100 mil contratos negociados do BIT. É um bom sinal, né, que a gente tem aí para o desenvolvimento do contrato. Junto a esse aumento do número de contratos, a gente nota também uma melhora da liquidez, né? A gente já não encontra mais tanto buraco no book, né? Já não encontra mais tanto nível de preço sem contratos posicionados. É claro que ainda são poucos contratos, os níveis que tem, um, dois, três contratos, um ou outro nível de preço, a gente consegue encontrar um pouco mais de contrato posicionado, mas a gente anota também, com relação à semana passada, uma melhora no número de contratos posicionados no book de ofertas, né? Outra coisa interessante é o spread que existe, né? Ou seja, a diferença entre o melhor preço ofertado de compra e o melhor preço ofertado de venda, que esse spread gradualmente vem se reduzindo também, né? Nesse momento a gente gira ali na casa dos 100 pontos de spread, eventualmente a gente consegue ver 70, 80 pontos de spread. Semana passada girava lá na casa dos 200 pontos, né? Principalmente na semana do início do nosso contrato aqui, a gente teve spreads bastante significativos. Esses spreads ainda são, em alguns momentos, maiores, ou agora a gente está na casa dos 200 pontos também, mas a gente já vê com frequência spreads muito menores do que 200 pontos, que não era coisa que a gente via, principalmente na primeira semana de negócios do BIT, tá? Então, noto melhora na liquidez, noto melhora no número de contratos que a gente tem disponível no book de ofertas, noto melhora na redução do spread. Claro que esse spread ainda deve ser considerado, né, principalmente para quem opera com ordem stop ou com ordem a mercado. Tem que tomar muito cuidado porque provavelmente essas ordens ainda serão executadas fora do preço, né, que você envia a ordem, porque sim, existe ainda um spread no book, esse spread não é zerado, tá? Mas, como já falei, a gente nota melhor aí ao longo dos dias, né, junto com o aumento do número de contratos negociados, tá certo? Em termos de movimento de preço, né, talvez alguns já tenham notado na semana passada, a gente teve, né, uma agregação dos preços anteriores ao lançamento do nosso contrato aqui, que aconteceu no dia 17/4, né? Lembrando que o preço de referência do nosso contrato aqui da B3 é o Nasdaq Bitcoin Reference Price, tá? Então a gente teve os preços anteriores agregados aqui, e isso pode ajudar bastante, né? Quem precisa de um pouco mais de histórico para conseguir fazer uma análise um pouco mais concreta, tomar uma decisão baseada em mais histórico de movimento de preço, tá certo? Falando de movimento de preço, essa semana é uma semana bem parada para o BIT, né? Uma semana com uma amplitude menor do que a semana anterior. A semana anterior a gente teve uns 30 mil pontos, mais ou menos, né? De amplitude. Essa semana a gente fica, por enquanto, numa amplitude aqui de 17 mil pontos, né? Bastante pequena a amplitude da semana. Comparado com o que é normal a gente ver, né? A gente nota grandes movimentos acontecendo aqui em semanas anteriores, mas talvez, né, muito em virtude da gente estar num cenário consolidado, né? Descendo aqui para o gráfico diário, a gente nota uma grande consolidação, uma região de suporte no 287, uma região de resistência aqui na máxima do contrato, né, no dia do lançamento, que foi dia 17/4 de 2024, e o mercado preso nessa grande consolidação do gráfico diário, comportamento de perna típico de mercado lateral, né, barras sobrepostas, barras de indefinição na maioria do tempo, barras boas sem continuidade ou sofrendo reversões. Esse é o comportamento típico, né, de mercado lateral. A média está sendo sobreposta, né, costurada para cima e para baixo. Descendo por 60 minutos a gente encontra, né, uma outra lateralização, né, que na verdade é a semana atual, né, essa semana que está acabando agora,
onde o mercado também se encontra preso numa grande lateralização aqui nos 60 minutos, ou um canal com correções, né, profundas aqui, ó. Né, a gente poderia juntar talvez essa região das máximas aqui e projetar um canal aqui para essa região das mínimas, alguma coisa nesse sentido, né? Mas de qualquer forma é um canal bastante fraco, a gente não tem grandes deslocamentos sendo causados aqui nesse preço durante a semana, tá? O maior deslocamento talvez tenha sido no dia de hoje, né? Nessa terceira hora do dia de hoje, onde a gente teve um movimento um pouco mais agudo, um movimento um pouco mais agudo, mas que freou, né? Assim que chegou na região das mínimas aqui. E agora a gente tem que esperar um pouquinho para entender se o mercado consegue perder essa região de suporte ou de repente reverter, ganhar a região das máximas, e aí abre espaço, né? Quem sabe para testar outros pontos importantes, né? Essa região de preço aqui talvez seja uma região importante, essa região aqui anterior também, né? Tem a região de suporte lá do gráfico diário no 287, então abriria mais espaço para a gente ver desenvolvimentos um pouco mais contundentes, né, no movimento do preço. Por hora, uma semana bem parada, acredito que a gente já está na última hora de negócios aí praticamente, então acredito que o que era para acontecer já deve ter acontecido essa semana. Claro, tudo pode mudar nos 45 do segundo tempo, mas é muito improvável na minha opinião, né? Olhando para o gráfico diário, estando dentro de uma lateralização, não espero grandes movimentos acontecendo agora no final do pregão de hoje, tá? De maneira geral, uma boa evolução que a gente teve, principalmente, né, no número de negócios. Como a gente já viu, dobrou da semana passada para essa semana, mesmo sendo uma semana com menos desenvolvimento de preço, né? E de novo, semana passada já havia sido uma semana com mais contratos negociados. Boa melhora no book de ofertas, a gente encontra poucos pontos próximos ao preço atual com um buraco no book, né? Ou seja, sem ordem, né, apregoada no preço. Claro que ainda existe um ponto ou outro que não tem ordem apregoada em algum preço, mas de maneira geral a gente está com um book cada vez mais recheado. Um, dois, três contratos ainda, são poucos contratos, principalmente quando a gente compara com os outros contratos futuros que a gente está habituado, né? O mini índice, o mini dólar, né? Mas tem tudo para o BIT ser um terceiro contrato aí para fazer um trio, né? Junto com esse par que a gente está acostumado do mini índice e do mini dólar, tá certo? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês essa semana. Semana que vem a gente está aí, valeu, um abraço e tchau, tchau.